Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede de estar gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez, um estudo na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 31 e o 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: Vós serão verdadeiramente meus discípulos, se permanecerdes fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Desde já agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, você que está inscrito, dizer muito obrigado. Continue aí curtindo nossas publicações, continue comentando, que é muito bom para a gente. E a sua curtida e seu comentário faz com que fortaleça cada vez mais o nosso canal. Desta vez, nosso estudo é sobre o estudo do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 e o 32, mais especificamente o versículo 32, que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque muitos têm conceito da verdade, mas qual a verdade que eles sabem? Qual a verdade que eles entendem? Que a verdade só é a verdadeira verdade, a verdade de Cristo. E a verdade, um conceito da verdade, vem desafiando a humanidade por milhares de anos. Filósofos da antiga Grécia debatiam a natureza da verdade. Eles discutiam se ela era real e absoluta ou relativa e ilusória. Suas dúvidas podem ter sido refletidas numa questão de Pilatos, que perguntou: o que é a verdade? No Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 38. Hoje a mesma pergunta surge continuamente em várias situações. É de vital importância que achamos a resposta a esta pergunta na área da religião. O que é verdadeiro? Posso conhecer a verdade? Para ajudar-nos a responder estas questões, vamos focalizar nossa atenção em um versículo do ensinamento de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Ele disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos considerar aqui algumas implicações desta afirmação. Primeiro, verdade, né? O que é a verdade? Os humanos podem andar em dúvida e incerteza, mas Jesus é inequívoco. Ele fala sobre a verdade como algo exato e objetivo. Em outra parte, ele nos fala que a verdade é a palavra de Deus revelada, quando ele falou com seu Pai no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, que ele diz: E a tua palavra é a verdade. Quando Jesus falou sobre a verdade, ele não estava falando sobre uma vaga abstração resultante de um intenso pensamento humano, meditação, lógica ou de um debate. Ele não definiu a verdade em termos subjetivos como uma coisa qualquer que as pessoas escolheriam acreditar. Jesus definiu a verdade como um fato revelado e eterno. A palavra de Deus é verdadeira independente do fato de eu concordar com isso, de eu aceitar e obedecer ou rejeitar e contestar. Não depende da minha opinião. A verdade, ela é a verdade, independente de eu concordar com ela ou não. A verdade de Cristo, ela é a verdade. Não tem outra verdade fora essa. Esta é a verdade de Cristo. Querendo eu ajeitar, eu aceitar ou rejeitar, ou simplesmente contestar, mas a verdade de Cristo é absoluta. Outros que escreveram no Novo Testamento fizeram similares afirmações sobre a palavra de Deus, achada nas Escrituras. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é a verdade e inspirada por Deus. Paulo também disse que seu ensinamento não tinha palavra de sabedoria humana, e sim palavras reveladas pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 13. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 13. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus a respeito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 13. Ela vai dizer assim para nós: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que
o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas até o segredo mais profundo de Deus. Pois quem conhece o Espírito, quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Tá vendo? Palavras, sim, palavras reveladas pelo Espírito Santo de Deus, né? Pelo seu Santo Espírito que nos revelou. Deus revelou a verdade como certa e absoluta. Deus não nos deu meramente ideias subjetivas para serem moldadas de modo a se ajustarem a nossas situações. Não. A palavra de Deus ela não se molda às situações humanas, mas ela é a verdadeira palavra, que é absoluta e diretamente vinda de Deus, né? Ela não se ajusta aos pensamentos dos homens, né? Às nossas situações. Ele não aprova distorções ou modificações da Escritura para que se ajuste aos nossos caprichos, não. A verdade de Deus, ela nunca vai se moldar aos caprichos humanos, mas sim sempre de acordo com a vontade divina. Deus certamente nos deixou num mar de dúvidas onde nada podemos saber com certeza. Devemos escolher como responder a esta revelação de Deus. Nós podemos obedecê-la ou rejeitá-la. Temos a liberdade de aceitar tudo que Deus disse ou somente as partes que nos interessam. Mas quando decidimos como responder a ela, devemos lembrar de que nada o que fizermos irá mudar a veracidade de suas palavras. Aproximadamente 3.000 anos atrás, o escritor dos Salmos disse: para sempre, ó Senhor, estar firme a tua palavra no céu. Salmo 119 e o versículo 89. A palavra dele está firmada no céu, porque ela é a verdade. Jesus não mostra a verdade como um objetivo ilusório e imaginável. Ele diz: conhecereis a verdade. Jesus plenamente ensinou que podemos e devemos conhecer a verdade. Podemos conhecer a verdade hoje do mesmo jeito que o povo de Beréu fez no primeiro século. Eles procuraram por ela nas Escrituras. Atos capítulo 17 e o versículo 11. Atos 17 e 11. Atos 17 e 11, que vai nos dizer assim. Atos 17 e o versículo 11, que diz assim: os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Tá vendo? Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos da alta posição, tanto homens como mulheres. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras, eles estavam atentos ao que Paulo e Silas pregavam ali em Tessalônica. Muitos de Tessalônica não tinham o mesmo interesse como eles tinham, mas eles investigavam tudo que Paulo estava falando. E muitos creram e muitos aceitaram a Cristo, até pessoas de alta sociedade. Podemos distinguir o certo do errado. Paulo instruiu os tessalonicenses: julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 ao 22. Ainda hoje é verdade que a lâmpada para os pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. As pessoas que escreveram o Novo Testamento confidentemente declararam que é possível saber a verdade. Hebreus capítulo 10, verso 26. O escritor fala das pessoas que tinham recebido o pleno conhecimento da verdade. João falou com pessoas que receberam este conhecimento da verdade. 1 João capítulo 2, verso 21. Paulo condenou aqueles que estão sempre aprendendo, mas que jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3 e 7. Que tem pessoas que, quanto mais você ensina ele a respeito da verdade, ele não aprende. Mesmo ele, você ensinando, orientando, mas ele não aprende nada sobre a verdade. Por isso que Paulo fala, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Porque receberam
tão severa crítica, porque eles fracassaram em aprender a verdade, né? Resistindo assim à palavra de Deus. Eles não compreenderam a verdade porque assim não a quiseram. 2 Timóteo capítulo 3, verso 8. 2 Timóteo capítulo 13, verso 8. Vamos ver o que é que diz, né? 2 Timóteo 3 e o versículo 8, que vai nos dizer assim: esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Tá vendo? Não aprendem. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Tá vendo? 2 Timóteo capítulo 2, verso 8. Não podemos saber, nós podemos saber a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo. Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará. Isso pode nos fazer pensar, talvez, até um ponto de medo sobre a responsabilidade dada por Deus de conhecermos a verdade. Para prevenir que sejamos esmagados por esta provocante passagem, não devemos perder esta grande promessa anexada neste trecho que Jesus acrescentou: a verdade vos libertará. A liberdade é valorizada universalmente. Inúmeras pessoas têm sacrificado suas vidas esforçando-se para assegurarem sua própria liberdade política ou de outrem também. Verdadeiramente, em todas as nações do mundo, o encarceramento é considerado como uma severa punição para aqueles que violam a lei. Tão valiosa quanto a liberdade pessoal e política também é aquela que Jesus nos fala em João capítulo 8, verso 32. Só que esta liberdade é até mais significativa. Nossos pecados nos levam à consequência de vínculos espirituais e mortais. Eterna separação de Deus. Jesus se ofereceu para nos libertar das consequências da nossa própria rebelião contra Deus. Então Jesus veio para nos libertar da opressão do pecado. Por isso que ele diz: não vamos confundir liberdade com libertinagem. Nós estamos livres do pecado, porque nós conhecemos a verdade, mas não podemos voltar à prática dos mesmos pecados novamente. Temos que andar em novidade de vida. Paulo nos lembrou deste benefício do Evangelho em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deus escolheu o uso de sua palavra, que é a verdadeira mensagem da Bíblia, para salvar-nos de nossos pecados. Deus, contudo, não nos força a sermos libertos, mas muitas pessoas são esmagadas por Satanás e seus falsos mestres para que não possam discernir a liberdade do encarceramento. Veja aí 2 Pedro, capítulo 2, verso 17 ao 22. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17 ao 22, que vai nos dizer assim: tratem tudo com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Vocês, 2 Pedro 2 e 17, estava lendo outra coisa, mas agora 2 Pedro 2 e 17, que vai até o 22, que diz assim: eles são como fontes secas ou a neblina levada pelo vento, e estão condenados às mais escuras trevas. Com palavras vazias proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois de se deixar enganar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Nele se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Conheceu Jesus e conheceu a verdade e retroceder voltando para o que estava, o seu último estágio tornou-se pior do que o primeiro. É isso que esses versículos estão querendo dizer. E vai dizer que o cão voltou a comer o próprio vômito e a porca lavada
voltou-se a revolver no lamaçal de lama. Tá vendo? Infelizmente, muitas pessoas rejeitam a liberdade que Deus oferece e permanecem presas em seus próprios pecados. Jesus usou as palavras de um profeta do Velho Testamento, Isaías, para descrever a triste condição daqueles que não aceitam a liberdade divina, porque o coração deste povo está endurecido. De mau agrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Mateus capítulo 3, verso 5. Tá vendo? O povo fechou os ouvidos, fechou os olhos, né? E não ouviram nada. Mesmo ouvindo, eles não estavam ouvindo e endureceram o coração, né? Para que não se convertessem e fossem curados. Muitas pessoas consideram a verdade incerta, mas Deus Deus claramente revelou a verdade, né? Para que nós possamos conhecê-la. Muitas pessoas acreditam que os seus sentimentos subjetivos, aqueles que julgamos serem corretos, são os mesmos que os salvarão. Mas Deus uniu a salvação com a sua objetiva verdade. Quando nós aprendemos e obedecemos a verdade revelada na palavra de Deus, podemos estar certos da nossa salvação. João nos falou do nosso relacionamento com Deus quando ele disse: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João capítulo 2, verso 3 a 4. Deus nos providenciou a confiança e a segurança para estarmos aptos a conhecer a verdade. O mesmo Deus que nos criou e nos deu a habilidade de nos comunicar, tem também a habilidade de transmitir sua vontade para conosco, de modo que possamos entendê-la. Devemos humildemente aceitar a responsabilidade de estudar, entender e obedecer a sua revelação. No mundo desordenado pela dúvida e pela confusão religiosa, nós podemos achar esperança nas palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Que nós possamos conhecer cada vez mais a verdade, se aprofundar cada vez mais nesta verdade, para que nós possamos continuar fazendo a vontade de Deus e continuar livre de todo o pecado, e que nós não retrocedamos, para que o nosso segundo estágio não seja pior do que o primeiro. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.